Olá, bem-vindo mais uma vez ao podcast Rota Empreendedora. Estamos numa temporada muito especial aqui, onde a proposta é conversarmos um pouco com donos de negócios sobre o varejo que cresce e persiste em crescer, muito com um olhar de bastidor. Aquele holofote que muitas vezes está na vitrine, aquilo que você enxerga, mas que, na verdade, muita coisa acontece em termos de decisão estratégica, erros e acertos, e vontade de fazer acontecer, que vem do dono que está no bastidor, está no escritório, no estoque, no corredor, no campo de batalha, como muitos se diz aí, tá? O palco mostra algo muito importante para um processo de venda principalmente, mas a história completa está realmente na retaguarda, os holofotes aí acontecem no bastidor, e essa é a proposta dessa temporada, com convidados mais que especiais aqui, tá bom? Eu sou Hélio Xavier Filho, eu sou multifranqueado da Chiquinho Sorvetes, atuo também na área de educação empresarial como mentor para donos de negócio, sempre com um olhar de crescimento, de gestão, de estratégia, e gosto muito de explorar conteúdos que agregam para um know-how prático. E é isso que nós estamos sempre falando aqui nesse podcast. Eu espero que você que está aí saia melhor do que entrou. Eu também estou nessa expectativa aqui de sair melhor do que entrei nesse episódio em especial, tá? Para você que já conhece um pouco do podcast ou já ficou curioso para conhecer toda essa temporada e outras temporadas que estão já gravadas e disponibilizadas, acompanha a gente nas redes sociais, está na descrição do link aqui do vídeo. Também compartilha com pessoas que às vezes você conhece, de jornadas empreendedoras que querem empreender, tem sonho, já empreende, quer crescer. Então compartilha com a pessoa que às vezes uma frase, um detalhe aqui do que vai ser falado é super valioso para aquela pessoa que quer mudar patamar de resultado, mudar inclusive mentalidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, inclusive, hoje aqui. E quero já apresentar oficialmente aqui o Lúcio Nagahama, da MCF Academia. Hoje ele vem aqui para contar de uma maneira um pouco diferente do contexto da nossa temporada, mas com muita intensidade, muita vivência de negócio e muitos princípios super valiosos aqui para o que a gente tem falado aqui para donos de negócio. Então, Lúcio, bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação a gente poder fazer parte dessa rotina agora aqui também, né, do podcast. E estamos aqui para poder somar e fazer a diferença na vida do pessoal. Show, muito bom. Lúcio, acho que vamos direto para o ponto aqui, o pessoal entender um pouquinho o que é a MCF, né? Eu conheço e admiro toda uma jornada que vocês têm de 48 anos de história, né? Mas queria que você contasse um pouco sobre uma empresa que atravessa quase 5 décadas, como que é isso e o que é a empresa? Bom, a Academia é uma empresa familiar, né? Então a gente está num processo aí de sucessão familiar também, então estamos vivendo isso na prática. Começou com os meus pais, com meu pai há 48 anos atrás, com a modalidade de judô, dentro de Maringá, né? Então ele que começou através de um sonho, de um chamado de poder ajudar as pessoas, os amigos dele. Falou, poxa, eles treinavam judô e aí os amigos, ensina a gente também, como que a gente pode aprender o judô também. E aí ele usou a garagem do meu avô para poder dar os primeiros passos dentro de uma academia, né? São 48 anos, em outubro celebramos 48 anos, é uma longa história, né? Eu tô junto aí no meio do processo, mas assim, passamos por praticamente todas as fases dentro da área de academias de Maringá, né? Hoje a MCF é a academia mais antiga em atividade, muita coisa aconteceu, muita coisa nós passamos, meus pais passaram, depois eu também passei, estamos passando junto, né? Mas é uma empresa hoje familiar que busca trazer bem-estar para as famílias que estão, para as vidas que a gente tem atendido lá também. Qual que é a sua idade, Lúcio? Eu tenho 43 anos. 43, então você nasceu e foi criado nesse contexto da MCF. Exatamente. Até minha mãe fala que eu menos de um ano, estava no bebê conforto, no carrinho, eles estavam montando uma sala de ginástica e tinha que colar o carpete, né? Então aquela cola de sapateiro, deixaram lá no canto, eles não sabem se deixou minha cabeça meio bagunçada, mas assim, era literalmente pequeno mesmo, né? Era bebê e eles estavam montando a primeira sala de ginástica de Maringá, todos esses desafios. Que legal, então, que legal. Literalmente vivi dentro da academia, né? Minha vida é lá dentro. Dentro dessa jornada, hoje você tem um papel
de liderança dentro do negócio? Tenho. Eu tenho a parte técnica e a parte estratégica de novos negócios, de novas oportunidades, de desafios, né? Então, essa parte estratégica vem comigo, né? Eu tenho meu irmão que faz parte também, o Denis, daí ele faz a parte técnica do CrossFit, que hoje a gente tem um braço de CrossFit dentro, mas também continuamos com o judô. E aí a gente trabalha junto nessa parte de desenvolver, fazer a máquina rodar. Né? Meu pai diz ele que está aposentado, mas ele passa lá de vez em quando. E a minha mãe ainda ela permanece na parte do financeiro dentro da empresa, que tá fazendo essa transição para o meu irmão, para ele também auxiliar. Né? Não. E olhando para trás, porque você tem essa liderança mais estratégica há quanto tempo, de forma prática? Na verdade, eu com 17 anos de idade, né, meu pai teve uma isquemia, um AVC praticamente, né? E ele ficou 8 meses acamado. Então eu tinha 17 anos de idade e de repente uma empresa que com 20 e tantos anos de existência, com mais de quase 30 funcionários, fica sobre minha responsabilidade. Então teve muita coisa que eu aprendi assim, no empírico, né? Porque eu era um... De repente aconteceu. De repente, eu tinha 17 anos de idade, né? Desde poder organizar viagem, eu já acompanhava a rotina do meu pai, mas assim, com 17 anos de idade eu tinha que fretar um ônibus, colocar 40 atletas daqui e ir para São Paulo, ir para Curitiba, eu não podia nem assinar por mim, né? Então, desde ali, foi algo que foi plantado e eu tenho tido esse direcionamento dentro da empresa, né? Eu já tive momentos de não estar dentro, até é o momento da gente falar depois sobre esse processo de sucessão, né? Mas hoje estou 100% dentro para trazer essa parte de inovação, de análise e de performance dentro da empresa, né? Mas você já deu a deixa, vamos entrar nesse assunto sim, porque eu acho que uma empresa de 48 anos, muita gente pode estar vendo e vivendo essa realidade de linha sucessória, numa transição planejada ou numa situação que acontece, né? Por saúde ou por uma decisão também. Assumir esse negócio fundado pelo pai nesse contexto de família, carregando um peso de responsabilidade, de fazer um negócio que já tem uma consistência, uma expectativa e uma construção de legado que já existia, porque você, para assumir lá com 20 e poucos anos, já tinha 20 anos de negócio, né? Exatamente. Então, qual que você acha, qual que você considera talvez o maior desafio que te traz, olhando para trás, para você ter ocupado esse lugar? O maior desafio foi a comunicação, eu vejo, né? Porque assim, todo momento começou a virar trabalho. Eu ainda morava na casa dos meus pais, ou teve momentos que eu já não morava mais, mas aí a gente chegava no almoço de domingo, falava de negócio. Ia tomar um café, falava de trabalho, falava, né? E aí foi a parte da comunicação mesmo, porque às vezes essas conversas não era algo que eu estava brigando com o meu pai. Era uma situação que não é briga. Sabe quando a gente tem que colocar os nossos pontos de vistas e às vezes era essa dificuldade de comunicação, né? Dele me entender como alguém que está trabalhando e aí a gente ter e ele me entender e eu entender também, porque às vezes, né, misturava os papéis. Então, o desafio maior realmente foi essa parte da gente poder se comunicar da melhor maneira possível, a ponto daí a gente entrar em comum acordo e falar, vamos fazer o seguinte, nós não falamos mais de negócio aqui na sua casa. A gente vai ter um dia... Teve essa decisão. Teve essa decisão. Tanto eu, meu irmão, meu pai e minha mãe falaram, na segunda-feira, às 14 horas, é o dia do núcleo, a gente poder conversar sobre a empresa. Agora, quando eu vier aqui à tarde, você vai ser vô, você vai ser meu pai, a gente vai falar de qualquer coisa, de futebol, de Corinthians e Palmeiras, mas a gente não vai estar, né? Isso aí foi uma virada de chave muito legal, porque começou a misturar e eu falava assim, tanto que foi um momento que eu saí da empresa. Eu me ausentei da empresa, fui criar um outro braço, mas eu não fiquei dentro da empresa, né? Porque eu falei assim, eu prefiro manter a relação com meu pai, de pai para filho, né? Isso vale mais do que eu querer ter o poder ou ter autonomia dentro da empresa, né? Aí depois de um tempo, eu amadurecendo, conseguindo ter uma forma de conversar e de me conectar com ele, com meu pai, principalmente, né? Isso daí foi facilitando e aí a gente foi se entendendo,
sabe? Ganhando respeito um pelo outro, eu principalmente, né? Mas assim, aí quando eu volto, a gente volta com uma força muito... Vou ganhar experiência fora, em outras áreas também, e a gente volta para um crescimento exponencial, assim, que a gente tem tido nos últimos anos. Né? Essa volta aconteceu há quanto tempo? Pós-pandemia, no meio da pandemia, ali, 21. 21, fui para tocar algumas outras áreas também, na parte comercial, né? Na parte de marketing estratégico, tudo, né? Então, assim, aí eu volto 100% mesmo para a estrutura agora, 4, 5 anos. E dá né? para dizer que esse foi o momento que você saiu da condição de filho do dono para de fato assumir um papel de liderança maior no negócio, não? Eu falo que desde lá, aos meus 17 anos que eu tinha que conduzir uma reunião de professores, nem sendo acadêmico ainda, né? Então a gente precisava de alguma forma conseguir conduzir, né? Mas essa posição sempre foi muito clara ali dentro, a gente conseguiu ter uma gestão diferente, sabe? Mais participativa ali para poder ouvir e trazer as novidades. O que a gente vai aprendendo foi com o tempo, às vezes a velocidade nossa de pensamento, de querer implantar as coisas, e eu não tinha essa paciência. Eu, não, particularmente, não tinha paciência. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, é assim, eu já visualizava aquilo, falei, já queria, né? Então eu falei, poxa, quando eu consegui me controlar em relação a isso também, isso aí favoreceu bastante o desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que a gente volta, e é muito legal porque a gente tem uma posição bem clara dentro da empresa, né? Eu tenho esse lado estratégico, mas o meu irmão participa também, ele toca mais a parte técnica, né? Do judô, ele que conduz a parte técnica do judô e do crossfit, mas assim, a gente roda junto, né? Então, assim... Boas definições de autoridades e responsabilidades ali. Isso. Clareza né? de papéis de cada um. Cada um sabe o seu papel. Eu falei, olha, ele tem que entregar tal situação. A parte técnica, planejamento técnico, isso é com ele. Poxa, precisamos criar novas turmas. Dá para abrir, tá precisando abrir nova turma, né? Então, assim, às vezes tá no sangue nosso, no DNA de ser precursores, né? Então, assim, poxa, meu pai com a academia, né? Depois a gente chegou um momento de eu implantar o judô dentro das escolas, é um braço que existe da academia hoje, né? Inclusive, o seu menino faz hoje em um dos nossos braços, sim, né? Sim, na escola. Na escola. Então, isso daí a gente colocou lá atrás, implantou lá atrás, né? Quando iniciou o CrossFit em Maringá, foi através do meu irmão também. Então, toda essa leitura estratégica, né? Foi acontecendo naturalmente também, né? Dentro dessa história, Lúcio, você observando aí por 48 anos, né, cara? Já ciclo econômico, ciclo político, um monte de histórias de altos e baixos, de cenários externos e também internos, né? Você falou um pouco aí sobre sair do negócio, voltar, relacionamento familiar. O que precisou permanecer inegociável nessa história toda para o negócio continuar firme? O propósito da empresa. Isso é original? É original. É uma empresa que é familiar, que quer estar com as famílias por perto, agregar e fazer diferença na vida das famílias. Entendeu? De família para família. De família para família. Então, hoje, a gente tem um ambiente lá dentro da academia muito familiar. A gente vê assim, é a nossa persona, é o nosso público, entendeu? A gente quer as famílias que estejam lá, né? Então, assim, e muita fé. A gente precisou ter muita fé e muito direcionamento ali para a gente conseguir passar as barreiras, as dificuldades que a gente enfrentou, todos os desafios que tivemos, né? A pandemia foi o último desafio que, vamos dizer assim, foi para sobreviver mesmo, era uma situação né, para que a gente pudesse sobreviver, né? Mas essa situação, e um ponto que favorece é a gente ser especialista em uma área também, que é o judô, você entendeu? É um diferencial. É um diferencial. Hoje o judô, se a gente mensurar quantas academias tem em Maringá, são centenas, né? Quantas tem de judô? Não tem 10, eu acho. Então é toda uma situação assim que, né, que também
favorece essa história É toda. um posicionamento estratégico antigo, já bem colocado para colocado, vocês. né? Muito bom. Cara, nós estamos numa temporada aqui dentro do podcast do Rota Empreendedora que a gente está com um olhar também voltado para o varejo, para o comerciante. Afinal das contas, também é um dono de negócio como eu, como você. E só que, como você falou, meu filho é teu cliente, eu admiro muito a forma como vocês conduzem esse olhar voltado para a família, mas muitos aspectos além da técnica do judô. Quero explorar um pouquinho com você isso, que eu acho que isso pode ser muito rico para donos de negócio, tendo em vista alguns princípios e características comportamentais que naturalmente eu acho que vocês ensinam e pregam dentro do negócio, né? Disciplina, rotina, processos, respeito à hierarquia, tantas coisas que talvez o judô traga como base, né? No negócio de vocês, eu queria provocar essa conexão, né? Como que você enxerga que do que vocês fazem, um dono de negócio tradicional pode se aproveitar? A disciplina é um ponto-chave, né? E a rotina, vamos dizer assim, a rotina dentro dos processos. A criança hoje com 2 anos de idade, ela começa o judô, ela entende que para ela entrar na sala, ela vai ter que aguardar na fila que a gente já organiza. Ele sabe disso, né? É uma regra, cumprir as regras. Na hora que ele entra, ele vai tirar o chinelinho dele, ele coloca lá, um do ladinho do outro, não deixa jogado, tá lá. Ele sai dali, ele vai para, né? E isso parece que não, mas a criança, a gente está induzindo e trabalhando com as crianças que na vida existem regras, né? No negócio existem regras. Hoje a gente precisa ter regras. E a disciplina para a gente poder manter aquilo, porque não é todo dia que a gente vai ter sucesso. Isso é fato, em qualquer área, né? Não é todo dia que a gente está bem, né? Eu falo nada como um dia após o outro, né? Se hoje não estava bom, vamos avaliar o que a gente pode melhorar, um trabalho de resiliência, né? Para amanhã estar melhor. Então, trazendo para dentro da área do judô, né? Poxa, perdeu um campeonato, o atleta perdeu um campeonato, tá? O que a gente pode fazer, né? Uma loja não bateu a meta, o que a gente pode fazer? Ou a gente chora, ou a gente analisa, treina mais um pouco, refaz, se reinventa e a gente para poder buscar o sucesso. E isso a vida dentro do judô, dentro da história do judô, é desde o início a gente começa, entendeu? Então, hoje a gente tem um pouco de dificuldade, está enfrentando algumas dificuldades, às vezes o pai não quer que a criança sofra ao ponto assim, ele tem que ganhar toda vez. Eu falei, não, pai, a vida não é assim, vida não é assim, lá fora não é assim, né? E aí a gente tem todo dia tá trabalhando isso com as famílias que a gente está atendendo, né? Então, assim, esse lado da disciplina é algo muito importante, né? Da pessoa conseguir o resultado, porque eu preciso abrir mão de alguma coisa, muitas vezes, né? De um churrasco, ou de uma noite mal dormida, ou eu preciso abrir mão de alguma coisa para poder ter que fazer algo a mais, né? E aí o que eu trago junto da disciplina? Essa situação do algo a mais, né? O cara que é disciplinado e determinado, né? Certa vez falaram para mim assim, não dá para ter um quadro de horários do judô cheio. Por exemplo, natação às vezes começa a piscina 9 e vai até 7, 8 horas da noite, um atrás do outro. Eu falei, tá bom, mas por quê? Porque natação é natação e judô é judô. Eu falei, tá, não me convenceu. Tá, mas dá pra gente fazer isso também? Não, mas é porque a natação, né, falando de caso específico da natação, e foi bem essa conversa que eu tive por algum tempo. Eu falava assim, não, nós temos dentro da empresa condições de ter a sala cheia de manhã, tarde à noite, né? E aí não conseguiram me convencer ao contrário, e aí eu falo que é o determinado, né? Eu falei, não, se não me provaram, então agora vamos mostrar que é possível. Se está funcionando de um jeito, é aquela análise, né? Aquele estudo, e aí a determinação em cima, né? Hoje nós temos, antigamente eram 2 aulas por dia, tem dia que tem 8, tem 9 aulas por dia. Algo que era impensável. Falou, não dá. Você combateu, sempre foi assim, né? Aquela história do sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Isso é muito, muito nosso ali, sabe? É ali que eu quero chegar, então eu tenho que lutar para isso. Quais são os caminhos, né?
tentar ver a dificuldade que a gente está tendo e eu reinventar. Depois que a gente perde um campeonato, né? A gente sempre coloca isso. Poxa, eu perdi o campeonato, mas o que foi que aconteceu? Vamos melhorar, fazer para melhorar. É aquilo, eu tenho 2 caminhos. Ou eu sento e choro, ou eu vou lá, treino mais para poder ter sucesso na próxima, né? O vendedor não bateu meta, ele vai fazer o quê? Poxa, vamos tentar aprender com os erros, né? A gente vai aprender com as nossas dificuldades e vamos para cima disso aí, né? Porque se a gente deixar, né, as coisas morrem, né? Ao mesmo tempo, a situação de que, poxa, ganhei, o judoca foi campeão, né? Eu tenho uma medalha. Todo mundo está vendo a medalha dourada, a medalha está no peito, mas, poxa, o que teve por trás? O que teve por trás para que chegasse essa medalha? E aí acontecia muito, né? Ganhou um evento, chegava no outro, não conseguia ter sucesso. Mas por quê? Sobe, né? Aí tem que ter humildade para poder. Aí a gente traz a humildade de falar assim, poxa, eu preciso continuar. Se eu fiz agora e consegui bater essa meta, agora a gente tem que fazer a mais. A gente tem essa capacidade, né? Então é muito de poder tirar 101% sempre das pessoas, né? A gente conseguir extrair o melhor do que a pessoa tem, e o esporte proporciona isso. Porque às vezes eu tenho, na mesma turma lá, 10 crianças, 10 judocas, né? Um vai ter aptidão para um lado, outro vai ter aptidão para o outro, e a gente tem que ter um olhar de clareza, de entendimento disso. Como que eu vou extrair o melhor da minha equipe? Aí quando você está numa loja, às vezes a gente vai ter personalidades totalmente diferentes. E às vezes é falha nossa do líder de chegar e querer colocar algo que não é a gente não está aproveitando ela da melhor maneira possível. Isso acontece, inclusive, com a gente dentro da empresa. Poxa, essa peça aqui, ó, ela funciona muito bem aqui. Se eu subir ou ajustar, ela já começa a se perder, gera um nível de estresse para ela e aí vira uma confusão, né? Sim. Então, ô Lúcio, vamos explorar um pouquinho. Você falou um pouco da medalha, o que tem por trás da medalha, né, em termos de planejamento, de esforço, de preparação. Queria explorar com você um pouco a jornada das faixas. Uma vez eu estava numa troca de graduação de faixas, né, e com meu filho, e vocês explicaram um pouquinho, né, inclusive da faixa preta e vários níveis de faixa preta e tal, mas queria trazer esse assunto para um olhar até de gestão de pessoas, ou até um olhar de processo evolutivo do dono do negócio também, né? Como que era o judô e o que a gente pode extrair aí para o mercado? Quando a gente coloca a história das faixas, né, um ponto que a gente pode trazer para o dia de hoje aqui é a situação da gente passar pelo processo. Às vezes, a gente vai querer chegar, eu quero entrar numa loja e já quero chegar na gerência, mas eu tenho que passar pelos processos. Eu preciso passar, eu preciso aprender todo o passo a passo. E ali no judô na primeira faixa, onde ele vai aprender a primeira técnica, na segunda faixa ele já traz mais uma técnica, até o momento que ele vai chegar lá na graduação superiores, que vão chegar na faixa preta. Ali começa a verdadeira jornada, né? Então hoje, eu falo que essa verdadeira jornada, talvez trazendo para os negócios, é quem está no negócio. Mas só que para chegar lá, você se tornar um bom vendedor, um bom atendente, lá atrás você teve que ser humilde às vezes para falar assim, poxa, eu posso ajudar aqui? De graça às vezes, né? Só que a pessoa já se acha no direito de ser um faixa preta, só que ela nem começou ainda a sua jornada, né? Então esse processo ele é importante porque foi pensado para ter o desenvolvimento, né? Para não pular essas etapas, e quando a gente pula etapa, a chance de dar uma falha naquele buraquinho que ele pulou, né, é muito grande. E hoje, quando a gente atende o pessoal, está fazendo processo de seleção, trazendo, né, para essa dinâmica, a gente vê o quê? O pessoal já não começou, ele já quer estar lá como faixa preta, porque a jornada dele começou na faixa preta, e aí ele tem 10 graus para poder chegar lá. E é uma vida para a gente poder chegar, né? Porque é raro, talvez não aconteça. Nasce alguém pronto? Acho que não. Não nasce, né? Então, assim, poxa, eu tenho uma especialidade, nós temos, que é o judô, né? Mas aí, conversando com um pessoal que se formou comigo na época de faculdade, dentro da educação física, falou, poxa, Lúcio,
Na época que a gente estava na faculdade, você estava lá dentro da SIM, você estava dentro do Copegem, Conselho de Jovem Empresário, você estava vendo coisas diferentes. Eu não fazia curso só de treinamento desportivo. Era o mínimo que eu fazia isso aí, porque isso aí todo mundo tem, né? Então eu fui tentar me graduar buscando o quê? Conhecimento de negócio, de estratégia, de empresas, né? Porque a técnica todo mundo tem. Então a gente vai, mas isso eu tive que passar por um processo também, né? Então quando a gente vê as faixas, a gente fala assim, um faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? E esse desistir hoje está muito evidente, né? Imediatismo. Eu não sei como está com vocês, mas lá com a gente está assim, ó, é o imediatismo, para agora, né? A gente até tem algumas estratégias dentro do negócio que eu conduzo, que envolve um plano de carreira, envolve steps de evolução por mérito, com alguns critérios bem específicos para mostrar a expectativa e a pessoa avançar e construir. Mas a questão do tempo dentro desse processo é algo que o pessoal está cada vez mais imediatista, realmente. Como querer começar o judô e se tornar faixa preta em 1 ano. Exatamente. Né? Até eu recebi da avaliação de vocês, o meu filho migrou de faixa, e eu recebi um formulário, um boletim. Isso. Né? E tinha lá critérios, né? Critérios técnicos, mas critérios até comportamentais. Como que é essa formulação? Vocês conceberam isso? Isso vem do conceito do judô? Não, isso daí foi algo pensado por nós, né? Então, inclusive tem uma ficha de avaliação que vocês preenchem, né? Para que a gente possa entender como que a criança é fora do contexto da judô, academia. Da academia. Porque geralmente é diferente e tá tudo bem. Só que a gente quer saber se tá muito acima da média, se tá muito abaixo da média, para a gente poder entender assim, poxa, aqui ele tem um comportamento dentro do judô, né? Porque o sensei se torna uma autoridade, né? Tem um respeito que muitas vezes o que nós falamos tem mais peso do que o pai e a mãe falam mesmo. Ele falou, vou falar com o sensei, hein? Quantas vezes o pai e a mãe não ligam pra gente, ou pega o sensei, manda uma mensagem aqui, só para acalmar todo mundo. Cara, aqui é em verdade. casa. O meu filho, esses tempos, estava assim, não sei se eu vou levar a roupa, o judogi para a escola e tal. E daí eu falei, beleza, leva, e se você não quer, você fala com o sensei. Você fala com ele. Rapaz, acabou. Resolvido o problema. Pronto, ele vai usar. Né? Aí a gente vem o quê? Você vê desde pequeno entendendo que regras. Né? A gente coloca assim como regras. Eu falo que, se tem participado dos nossos eventos, que eu falo que não deveria ser um diferencial, mas a gente cumpre horário. Né? Hoje em dia a gente cumpre horário. É para começar às 9h45, a gente começa às 9h45, termina, a gente respeita, que é uma regra, entendeu? Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar nos Jogos Olímpicos, imagina, então é o maior evento esportivo do planeta, né? Eu tive a honra de ser um dos coordenadores do judô no Olímpico e Paralímpico, então lá, mais do que nunca, nós já éramos criteriosos com o tempo, né? A partir dali a gente ficou quase muito mais criterioso, muito chato, né? A ponto assim, é horário, porque lá, poxa, imagina, 270 TVs ao vivo não pode atrasar. Para entrar em 270 países, 270 emissoras ali, então tem tudo, né? Isso é um contexto que a gente traz, né? E é bem isso, né? Voltando ali a ficha, né? Nós desenvolvemos isso, né? Foi algo pensado pelo meu pai lá atrás e eu falo que daí vem juntando a experiência com inovações, né? A gente está num processo ainda de automatizar algumas coisas, alguns processos, está melhorando, mas assim, que a gente saiu de um cenário de 120 judocas para mais de 500. Então não dá para... eu particularmente não consigo chegar e ter que digitar um por um, né? A gente tem são processos. As coisas aumentaram, cresceram e a gente teve que evoluir também para poder rodar, né? Eu falo assim, os certificados que eles receberam, eu levava mais de uma semana para poder desenvolver isso. E aí traz a inovação dentro da empresa para que a gente consiga fazer isso em 2 horas. É muito legal. Essa jornada de faixas eu olho com 2 perspectivas. A perspectiva do dono do negócio, e é o que eu estava refletindo na ideia de te convidar aqui, né?
a perspectiva do dono do negócio, que também tem processos para viver e evolução. O dono que muitas vezes abre um negócio ou está num processo de expansão e quer, de repente, encontrar o ponto de equilíbrio, quer, de repente, estar lucrando o que o plano pedia, quer, de repente, estar... Enfim, e não é de repente, é um processo. É um processo. É um processo gradual e tal. Então, o dono do negócio... E ele respeitar o próprio processo, né? E é uma coisa que eu vejo com muitos donos de negócio. Donos que se comparam a outras operações, outras realidades, outras vidas, outros contextos. Então, essa é uma perspectiva. Nessa perspectiva, como que vocês lidam com a questão do judoca, né? Que eventualmente está olhando para o judoca vizinho ali, que está num caminho. Isso acontece sempre. Tem acontecido sempre, como é o mundo fora, entendeu? E aí, em alguns momentos a gente está lidando com os pais, outras vezes com as crianças. Porque assim, é bem isso. Por que eu tô com essa faixa e você tá com essa? Isso acontece. A gente escutou lá, inclusive no último evento nosso, né? E acontece em todos. E aí nós temos o porquê. Falei, olha, é tempo que está praticando, ou é uma dedicação, entendeu? Habilidade técnica, tem alguma coisa que ele precisa desenvolver ainda, né? E a gente tem que deixar muito claro que essa comparação não faz bem para ninguém, né? Dentro de um negócio, poxa, eu tenho um processo para passar, eu quero pular, a ansiedade que traz isso para o negócio, e você trabalhar com a ansiedade, o estresse lá em cima, que resultado que você vai conseguir trazer? Você não consegue centrar. E a comparação é diferente de inspiração, né? Exato. Você ter a inspiração de alguém que se torna um referencial e você, vou perseguir aquilo que eu estou me sentindo inspirado e tal. Eu vou me inspirar naquilo, né? Quero chegar nesse patamar. Né? Isso aqui é algo que dá pra gente alcançar. Quais são os caminhos? É diferente, né? De eu falar assim, poxa, por que ele tem, por que eu não tenho, por que ele conseguiu, né? Então, assim, a partir do momento que a gente foca muito, eu trago para dentro da vida de atleta, do judô mesmo, porque assim, o fulano já foi campeão. A gente lida com isso, né? Tem o fulano lá, o Joãozinho, ele já é campeão. Eu falei, calma que a sua hora vai chegar. Você entendeu? Não é o momento ainda. Faça parte do processo. A gente lida com isso, né? Chega o momento de querer competir, aquele que quer se destacar. Falei, paz, calma, porque na hora de chegar, vai chegar e não vai perder mais, entendeu? Historicamente, a gente tem esse processo, né? A gente conduz até uma idade de uma forma, depois começa a parte mais específica, aquele que tem aptidão e fala assim, não, eu quero me tornar competidor, segue para um outro caminho, mas precisa ter dedicação, né? A gente está vivendo uma fase pós-pandemia ainda, né? Porque ficamos com uma lacuna vamos pensar assim, de atletas, né? E de judocas também, tanto que quando a gente vê um evento, uma cerimônia de entrega de faixas, a gente às vezes vê um buraco, né? De idades ali, de idade, né? Porque tem um grupo menor que esse grupo aqui, né, foi aquele grupo que ficou recluso e aí assim a gente não conseguiu trazer, né? Depois a gente vê um crescimento de novo da base. Porque... E essa lacuna, de alguma maneira, lá na frente também vai se apresentar na vida adulta, né? Vai. Porque a gente está com situações, às vezes, que as crianças, os adolescentes, né? Porque quem tem 17 anos estava com 12. Era uma outra fase. E aí, a dificuldade que eles estão tendo para alguns processos que eles precisam passar e eles não conseguem. De enfrentar essa situação de resiliência, né? A insegurança que traz para eles. Porque aconteceu tudo o que aconteceu e é a maneira que eles conseguiram reagir, né? Quando você fala de faixa, né? É algo que é importante que, dentro do esporte, a gente traz a parte vamos falar de LTV, né? De quanto que ele vai consumir, de quanto que ele vai, por quanto tempo ele vai estar junto com a gente. Hoje a gente tem aluno na academia, em atividade com mais tempo, que ela foi do judô, ela saiu, depois hoje ela está no cross, mas assim, tem quase 20 e poucos anos de academia. Né? E dentro do judô, são ciclos já de 3 gerações já. 3. Meu pai deu aula, aí ficou entre eu e ele para dar aula pro filho, e aí tem o neto vindo para academia, né? E aí agora o último, a gente está com mais uma família também de 3 gerações que fazem aula hoje. As 3 gerações fazem aula. É o filho, a mãe e a avó.
né? Nossa. O filho é meu aluno, é nosso aluno desde os 3 anos de idade, né? E aí acabou de fazer a prova para faixa preta nesse final de semana. Acho que hoje, inclusive, tá saindo no dia de hoje, né? O resultado da faixa preta, né? A mãe é aluna e agora a avó também é aluna. Então não quer dizer que disciplina, regra, constância, com perseverança, não quer dizer que isso atrapalha, por exemplo, fidelização de cliente e LTV. Não. Porque engraçado que quando vem esses mais antigos, né? Sensei, tô trazendo aqui, mas pode ser igual antes, né? Só que eu falei, não dá, cara. Assim, acho que hoje a gente trouxe outros mecanismos, né? Mas a gente não deixa de ser, de exigir aquilo. Isso, inclusive, foi algo que, dentro da empresa, a gente teve muito tempo de ajuste. A gente precisou de bastante tempo de ajuste, que vem do meu pai com uma linha e a gente vem conseguindo, tentando ter o mesmo resultado, mas de uma forma diferente, né? Porque as coisas mudaram. A gente mudou e a gente trouxe ferramentas, sabe? Ferramentas para conseguir ter o mesmo resultado de disciplina. A gente não precisa ser tão duro. E tem pai que pede, fala, eu passei por isso, eu quero que ele passe. Falei, não, vocês são bonzinhos. Falei, cara, se eu fizer isso, não dá 12 horas. Pode vir que já me levaram embora, porque não tem como. Se for aplicado como era há 30, 40 anos atrás... Muitos donos de negócio, Lúcio, inclusive puxando esse gancho sobre as pessoas, muitos donos de negócio vivem esse olhar de, vou por um caminho mais rigoroso, vou por um caminho mais de gestão humanizada, mais leve e tal. Não que a gestão humanizada é ruim, pelo contrário, eu aplico no meu negócio, mas também tem que ter o jeito de fazer para prover resultado, inclusive. Dentro do assunto gestão de pessoas, muitos donos de negócio trazem o tom pessimista, da reclamação, da dificuldade, da rotatividade, do imediatismo. Esses princípios dentro do judô podem colaborar também? Colabora, principalmente em função da resiliência, né? Eu falo assim, porque é bem isso, a gente tem que lutar contra o que tá, a gente tem que prestar atenção e entender o porquê que aconteceu, né? Não deu certo, a gente perdeu, ou não tá dando certo. O que tá acontecendo? A gente, né? E aí a gente traz essa situação assim, por exemplo, eu tenho combinado com turma de não reclamar. Tá doendo? Porque assim, dói. Quando você quer algo, mas vai doer um pouquinho. Dói. A dor do crescer dói. Né? É a dor que você opta viver para crescer, né? E aí é uma opção sua. Entendeu? Pra gente crescer, dói. Vai ter que treinar mais, vai ter que treinar um pouquinho a mais, vai ter que fazer um tempo a mais, dói. Pra expansão, né? Alguma coisa você vai sentir. Sim. Existe a dor. E a dor te deixa mais forte. Te traz mais forte, entendeu? Uma dor intencional, né? Intencional. Uma dor intencional que faz acontecer. Boa. Muito bom. Lúcio, eu quero explorar com você um outro trabalho que vocês fazem muito bem na academia, e é a construção de comunidade e legado. Eu vejo que você já trouxe um pouquinho disso em termos de propósito, né? Família servindo a família. Agora, vocês não formam só atletas, né? No judô você forma um cidadão, você forma uma pessoa, né? Uhum. E como isso se traduz no relacionamento com o teu cliente no longo prazo? Você já falou um pouco das gerações que perpassam, né, no LTV, mas como que é isso de maneira prática? Como que vocês enxergam isso na visão estratégica de dono de negócio? Para nós ali, é aquilo que eu falei no início, né? A gente está cumprindo o nosso propósito. E a partir do momento que nós entendemos como empresa, né, a nossa família entendeu que o nosso propósito é cuidar de vidas, cuidar de famílias, né? Até um tempo talvez fosse vidas, o judoca ali e tal. E aí de um tempo para cá, quando trouxemos clareza para o propósito, falou assim, não é só ele, é a família. Porque se eu consigo dar um direcionamento para o pai, dar um suporte para o pai, dar um suporte para a mãe, né, tudo fica mais tranquilo. Entender o que está acontecendo com cada família, né? Isso meu pai faz desde muito tempo atrás. Eu me lembro, eu pequeno, novo, assim, às vezes tocava o telefone de madrugada, vem aqui resolver porque
estamos tendo problema em casa. E ele, ó, entendeu? Olha. Era um jeito de cuidar das famílias, é um cuidado, sabe? Porque isso não é sobre o que está sendo cobrado, mas sim é o cumprir o propósito, sabe? Então, a gente tem tido muitas respostas positivas dessa situação, assim, de entender. A ponto, assim, por exemplo, a gente tem uma criança que está tendo problema na escola. Poxa, por que não a gente tentar entender o que está acontecendo? E a gente tem sido suporte para diversas escolas, para ajudar o comportamento da criança que está dentro da escola, em consequência, traz mais tranquilidade para o pai e para a mãe, né? Quando eu falo que a gente tem hoje a escola de pais, né? E aí tem um encontro, construindo legados. Isso aí foi o projeto mais edificante que a gente teve esse ano. De trazer os pais juntos, para a gente dar as mãos juntos, assim, falar assim, poxa, realmente a gente não está sozinho, né? É muito legal, porque como é uma grande roda de conversa, a gente costuma fazer uma dinâmica de separar os grupos, cada um aponta as suas dificuldades, na hora que todo mundo coloca, eu falei, tá vendo? Não estou sozinho. Não está sozinho, né? E é esse acolhimento de ver, porque educar não tem manual. Eu não encontrei, né? Até eu passo por desafios. Eu sou pai de 2 também, né? Qual a idade deles? 11 e 9. A Clara tem 11 e o Luca tem 9, né? Então, assim, é um desafio. E cada um é de um jeito, cada um tem alguma forma. Então, assim, a gente traz isso para poder olhar a pessoa, aquela vida que a gente está cuidando. Porque a gente entende da nossa responsabilidade, né? Como a gente pode direcionar para o bem ou, de repente, ser um exemplo não tão positivo, né? Isso para criança, inclusive para a família. Agora, se a gente vira a chave para uma situação de cifras, né? Eu acho que daí começa a perder, porque daí não é, eu falo que não é algo... Talvez olhar a cifra, a grana, o recurso financeiro, o lucro, como uma consequência natural. A gente precisa. Sim. É uma empresa, entendeu? Claro. Mas é algo natural. Então tem pais assim que relatam, falam assim, poxa, como melhorou. Isso é da modalidade. E a gente dá esse direcionamento, né? Não só nós, mas os demais professores que atuam também. Mas assim, nós temos essa característica de formação, né? Principalmente com o judô. Tá? Muito bom, muito bom. Dentro desse contexto, né? Construção de comunidade, legado, o que você diria que o varejo pode se aproveitar disso? Quando falo que sozinho é tudo muito mais difícil, né? No shopping, um lojista sozinho, né? Ele vai ter mais dificuldade do que fazer parte da comunidade, né? Então, assim, e como que a gente vai ter, eu vejo assim, o sucesso dentro da comunidade? É realmente entender a sua posição, o porquê de você estar lá, né? E principalmente a parte da humildade, porque às vezes eu tenho mais conhecimento, mas é tudo uma questão de se comunicar, saber se comunicar. E hoje em dia é um grande desafio a comunicação também, né? A pessoa poder falar, ela conseguir se expressar. Então, assim, são choques de gerações, né? Imagina dentro do shopping como que deve ser, né? Faixa etária, a diferença que tem. Então, assim, dentro desse contexto de comunidade, a importância de ter e não tentar ir sozinho, ser humilde o suficiente e falar assim, poxa, eu preciso fazer parte desse grupo, dessa comunidade. E junto a gente vai crescer. A gente vai conseguir ter mais sucesso do que se eu estivesse sozinho. E é muito interessante isso, porque tem a nossa cidade, por exemplo, Maringá, ela já chega num ponto de idade de cidade que há muitos negócios numa condição equivalente à de vocês, né? Com várias décadas de existência, e precisa entrar nessa posição de aprendiz mesmo, né? De se adaptar, de se inserir intencionalmente na comunidade para continuar um processo de crescimento sustentável. Porque não quer dizer, isso aí é uma frase que a gente já colocou em reunião do núcleo familiar, não quer dizer que deu certo até hoje que vai continuar dando certo, entendeu? E a gente precisou repaginar muita coisa. Uma delas é a condução disciplinar, vamos pensar assim, entendeu? Então, assim, hoje a gente ainda permanece com esse legado de disciplina, mas com uma forma de aplicação diferente, né? E é bem isso.
Não quer dizer que já deu certo por 48 anos, que se permanecer do mesmo jeito, vai continuar dando certo, né? É algo que faz parte da dor do crescimento, às vezes, né, os eventos nossos se tornaram maiores, né? E, infelizmente, assim, não tem como a gente agradar 100% das pessoas, né? Por exemplo, o meu time, até eles entenderem, porque às vezes vinha um pai, reclamava, tinha algum apontamento e tudo, eles ficavam 2 dias chateados. Eu falei, gente... Não dá tempo. Vamos, segue o jogo. É porque não, unanimidade não vai alcançar. Você entendeu? Então, assim, produção de... Às vezes fui produzir corrida, 1.800 pessoas, aí, primeira vez que eu fui fazer isso, né, organizar uma corrida, aí os haters, né, no Instagram e tal. Aí fui contar, mas eu dormi mal, sabe? Eu falei assim, poxa, a gente busca excelência. Aí falei, tem 12 pessoas, cara, 12 de 1.000 e tanto. Eu falei, não. E, né, então, assim, isso eu falo muito pro meu time de atendimento, né? Tem muita gente reclamando. Tá, quantas pessoas estão reclamando? Quantas pessoas não estão conseguindo? Eu quero nomes. Tem 3. Então, não dá 1%. Vamos ajudar essa pessoa aqui e segue o fluxo. Isso que eu falei, né? 2 dias chorando, porque se lamentando não produz. Então, assim, vamos, bola pra frente e vamos... Erguer rápido se isso te fez cair, né? E bola pra frente. Pô, muito bom, muito bom. Futuro, Lúcio, vamos falar um pouquinho de futuro, crescimento, essa mentalidade, até pra gente encaminhar o encerramento aqui, porque bate-papo passa rápido, né? Conteúdo tem bastante, mas vamos olhar aqui por um tempo adequado aqui, até para a turma dos podcasts aqui. Sempre fala para mim, olha, Hélio, não pode passar de tanto tempo aí, vamos lá. Cara, 48 anos de história, né? Vou falar um pouquinho especialmente do seu negócio agora. Como você enxerga o futuro, né? Você tem uma baita essência, princípios, valores, estrutura familiar bem organizada, como você disse, já uma condução de sucessão bem conduzida também. Como que você olha para o futuro dentro do seu negócio? Eu falo que essa nossa área não acaba, porque o que a gente faz, a gente não pode ser substituído, no nosso caso. Sim. Você entendeu? Então existe uma preocupação, porque assim, como eu falei, a minha filha está com 11 e o meu menino está com 9. Eles não estão sendo direcionados. Eu falo, o que vocês querem? Mas quer vir, eu fiquei até... Recentemente agora, há 2, 3 semanas, foi a primeira vez que o meu caçula me ajudou numa aula. Ele foi meu auxiliar, foi o senpai, foi o aluno graduado. Né? Ele tem 9 anos, então ele ajudou com crianças de 2. Olha só. Sabe? Tá lá. Se for de vontade deles, então a gente pode... Tá oportunizando conhecer. Para eles verem, né? Porque ver o pai fazendo, ver o pai no palco, ver o pai apresentando evento, falar assim, poxa, a gente tem que ser... Então, o legado está sendo escrito, tô deixando, entendeu? Agora, como que a gente vê? Eu falo assim, olha, a necessidade de a gente poder cada vez mais fazer parte das famílias. Porque cada vez mais as famílias estão se distanciando. E talvez a gente vai ser uma ferramenta de aproximação dentro das famílias, né? As famílias estão distantes, né? Dentro do próprio teto ali, né? Então, falando de... O que a gente espera, não é que a gente fica num ponto de conforto, de equilíbrio, e falar, não, tá tudo bem, aqui a gente tá intocável. Não é isso. Né? Tanto que de um ano para o outro há 12, 15 anos atrás, desenvolvemos o Baby, o Judô Baby, esse ano foi o Fraldinho, crianças de 2 anos. Então, assim, a gente sempre está em constante evolução, né? E o desafio é conseguir manter esse gás, né? Então, para isso a gente tem que estar bem, fisicamente, tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem com a família para poder ter um bom papel dentro da empresa, né? Muito bom, muito bom. Olhar para si, né? Cuidar de si para poder cuidar de toda uma estrutura e dos outros também, né? Pô, muito bom. Cara, para fechar aqui, se você tivesse que deixar uma mensagem no estilo judoca, né? Uma mensagem dura, mas necessária para donos de negócio, varejo, comércio, ou donos de negócio de maneira geral, trazendo uma lição, inclusive dura, mas muito valiosa que você já viveu nessa tua jornada. O que você deixaria de mensagem aí para a turma que está nos vendo aqui atentos? A gente tem uma máxima no judô que é ceder para vencer. Ceder para vencer? Ceder para vencer. Então, às vezes a gente usa a força do nosso oponente a nosso favor.
E talvez quando a gente passe por dificuldades dentro das empresas, dentro da operação, né, a gente consiga trazer isso para o nosso fortalecer. E não se acovardar. E não entrar numa situação assim, poxa, eu não consigo. Né? A gente tem uma outra situação dentro do Judô MCF, o não consigo não existe. Então tira ou não, você consegue. Entendeu? A partir do momento que você já verbaliza isso, a gente já sabe que de 50% você já está se atrapalhando. Né? Então essa situação do ceder para vencer, para a gente poder ter ter momentos de entender como uma derrota ou uma meta não batida, né? Como que a gente vai voltar mais forte e não se acovardar. A gente tem que ter a disciplina de pegar, voltar mais forte, né? Porque depois de cada queda, cada tombo que a gente toma, a gente precisa voltar mais forte, né? E se a gente desiste, talvez você vai cair 10 vezes. Vai ter situações de cair 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Mas se você desistir, você não vai chegar, né? Então não desistam e tenham a disciplina de falar assim, poxa, eu consigo, sabe? Eu consigo. A gente fala muito, né? Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Né? Porque ainda mais nos dias de hoje, que às vezes a gente tem o primeiro tombo e aí já fala assim, poxa, será que é isso mesmo? Começa a colocar em xeque. Cara, foca naquilo que tem que ser focado, né? Vamos buscar o resultado, focar naquilo que a gente precisa focar mesmo. Naquilo, né? Chorar 2 dias porque alguém reclamou, poxa, perdi 2 dias de venda, cara. Boa, é isso. Eu perco 2 dias de venda. Tá? Cara, muito bom, muito bom. É aquela história, às vezes você dá um passo para trás para dar muitos passos para frente, né? Já ouvi nesse formato também. Lúcio, cara, obrigado. Parabéns pela jornada. Tenho certeza que o assunto renderia aqui muitas horas, mas acho que um pouco que a gente conseguiu conversar aqui já traz vários insights e aprendizados para quem vive o varejo, quem vive o negócio, e qualquer negócio, eu diria. Na verdade, a gente está trazendo muitos princípios aqui, então parabéns, cara. Deus abençoe a jornada de vocês, tá Obrigado, bom? Tá? Sucesso sempre. E é isso, gente. O varejo que vive de verdade, o que se vive no bastidor, é aquele varejo que pega esse conhecimento todo e coloca em prática, por exemplo. Ou você, como dono de negócio que está aqui explorando essa temporada, né, entender que você, como dono de negócio, precisa realmente colocar em prática. Eu acredito que prática de verdade transforma resultados e vidas. A gente falou muito sobre isso aqui, inclusive, né, sobre transformações reais aqui, através de disciplina, de princípios aqui fundamentais dentro do que o Lúcio nos trouxe da Academia de Judô e do contexto de negócio dele. Eu acredito muito nisso, né? Viver uma educação empresarial de forma prática, mergulhado numa gestão simples, mas estratégica, aplicável, bem direcionada. Então, fica evidente aqui que o que há é muita vontade, muita preparação, pouco improviso, muita comunicação, muito alinhamento, consistência para mudar o jogo de verdade. Se você curtiu todo esse conteúdo aqui, agora sim compartilha para valer para todo mundo aí, porque você já viu que tem muita coisa boa para ser aproveitada. Às vezes é aquela frase que para alguém que você conhece pode fazer muito sentido para mudar o jogo mesmo em relação aos negócios da pessoa. Então compartilha, pega aqui na descrição do link aqui nas redes sociais aqui e compartilha com as pessoas. Também dá uma olhadinha na temporada, tem vários episódios aí que podem ser muito valiosos aí, não deixa de aproveitar e aprender. O palco, ou atrás de uma faixa preta, tem aquela faixa branca que precisa construir e viver um processo. Então o palco só revela os resultados construídos nos bastidores, essa é a proposta dessa temporada. Muito obrigado, até o próximo episódio.